falar de qualquer coisa de falar. Coisa que eu sei do mundo, do sertão da beira-mar. Que se comece, acontece a travessia. Atravessando o mundo d'água, vou chegar por lá um dia. Naquele lugar que um dia jogaram 2 avião, 2 pontas de flecha atravessando um coração. Um coração partido na boca, um gosto de fel, aumentando a confusão nas 2 torres de Babel. Tentaram chegar no céu, quiseram a vida inteira. O fim naquele dia, a tentativa derradeira. Tentava e que tentaram, mas só fizeram besteira. Mais alto nunca chegaram e do céu só se viu poeira. Fala, meus lindos, estamos aqui, tá, na churrascaria Paranoá, às margens da barragem do Paranoá, tá? Para poder compartilhar com vocês essa história linda que faz parte do nosso patrimônio, né? Ou deveria fazer parte, né, Fábio? Do nosso patrimônio cultural aqui no Paranoá. Eu tô aqui com ele, o Fábio, o proprietário do restaurante. Fábio, muito obrigado por nos receber aqui, tá? Seja bem-vindo. Trocar essa palavrinha aqui com a gente, nos dar essa oportunidade de conhecer um pouco sobre o restaurante, um pouco sobre essa tradição que é esse restaurante aqui, que veio do seu pai, né? E veio passado para você e você deu continuidade. Bom, eu vou deixar um pouco essas palavras para você. Me fala aí como é que foi essa história, essa construção desse restaurante. Eu passei a ter gosto da culinária quando meu pai ele teve que se afastar por motivo de doença, né? Então, por muito afastamento que ele teve devido à falta de saúde, eu passei a ter gosto a lidar com a culinária. E no início eu trabalhava de garçom com meu pai. Ou melhor, aos 7 anos eu descansava batata, limpava um chão, encerava um banheiro aqui da churrascaria, ou como encerava o piso da casa, né? E eu aprendi com o meu tio Antônio, né, que Deus o tenha, cunhado de meu pai, e vender os pratos. E eu fui um garçom que não só vendia os pratos no salão, eu passei a ser um garçom que vendia os pratos e ia fazer os pratos na cozinha, graças a meu pai, né? Então, na prática, foi com meu pai. Já a teoria foi cursos que eu fiz fora para poder aprimorar a minha atividade. Poxa, que bacana. Com muito gosto e orgulho, mantenho essa história da churrascaria. Carrego esse legado com muito orgulho, entendeu? E hoje sou proprietário da churrascaria Paranoá e tento manter isso aqui com unhas e dentes e não deixar morrer essa história de Brasília. Exatamente, e é por isso também que a gente também está aqui para poder te Pra ajudar manter nisso, para manter, sim, porque é algo realmente que faz parte do patrimônio aqui do Paranoá, tá, gente? Que a gente deve valorizar, é o que eu sempre costumo falar. Aqui no Paranoá só tem lugares top, artistas totalmente diferenciados, que muitas das vezes a gente não tem um certo conhecimento, porque os próprios artistas de casa não é reconhecido na própria casa. Como é que pode, né? Exato. É isso que acontece aqui, mas nós estamos aqui para poder mudar esse cenário, tá, gente? Fábio, você me contou um pouco dessa história do restaurante que veio do teu pai e tal. Quantos anos tem esse restaurante aqui, cara? Esse restaurante, no dia 12 de fevereiro, ele completa 67 anos de história. Quer dizer, 4 anos antes de inaugurar Brasília, já existia esse ponto aqui. Entendeu? Então, meu pai veio uma empresa chamada Planalto gerenciar um refeitório para servir bebidas e lanches rápidos. E consta, assim, nas matérias, que uma média de 5 mil homens comiam aqui por dia. Ou melhor, 12 a 13 bois eram abatidos por dia para alimentar esse povo todo. Do operário ao presidente, se fartava aqui na churrascaria. Poxa, que história, viu? Caramba! E eu tô vendo aqui, gente, eu vou mostrar para vocês agora um pouco das reportagens, tá, que fizeram aqui sobre esse restaurante. Fala um pouquinho dessas reportagens também, Fábio. Quem veio aqui, como que veio? A princípio, o frequentador assíduo do local era ninguém mais, ninguém menos, né, que o presidente da República, entendeu? E vários artistas vieram também com ele aqui para prestigiar o sabor da comida do meu pai. Uma comida caseira, né, mineira, que eu tento manter esse tempero, né? E hoje dependo da minha mulher para a gente tocar essa atividade. Então, tempero mineiro com tempero piauiense. Mistura o meu boa, viu? pai pediu que, Fábio, eu vou me afastar por motivo de doença. Arrume uma baiana para te ajudar a tocar o restaurante. Eu traí meu pai, arrumei uma piauiense. Ele sabe disso? Ele soube, deve ter ficado chateado.
Mas acho que ele está muito orgulhoso de eu estar mantendo isso aqui vivo. Sim. Né? Eu tenho certeza que sim. Com certeza. E como não você manteve vivo, que é a mesma estrutura, Estrutura desde até o hoje. início do restaurante. Desde a fundação, a estrutura é a mesma. Tá? Então, a gente pode perceber pelos painéis de fósforo que aqui encontram, né? Nessa parede. Caramba, ele tá resistindo ao tempo. Ao tempo. Tá, gente? Isso aqui, por isso, tem que ser tombamento cultural, tem que realmente valorizar o que é da cidade, né? Voltando ainda nas reportagens, eu fiquei impressionado, Fábio, com a quantidade de reportagens que a gente encontra aqui sobre o teu restaurante, cara. Em homenagem à churrascaria, várias imprensas vieram aqui homenagear a churrascaria Paranoá. Eu me sinto realmente lisonjeado, né? De estar aqui e ter um reconhecimento, né, do público em relação ao meu tempero, né? Sim. Então, tempero de pai para filho, né? Isso que é importante manter. E é algo que não consegue apagar nunca. Nunca. Jamais. Tirando o Juscelino, como personagem assim, que veio aqui no teu restaurante, você lembra de mais uma história assim, de um artista, de algo de nome assim, que veio aqui no teu restaurante? E tem isso para a gente poder documentar? Teve aqui a presença do Carlinhos Carvalhalisco, né? Ele esteve aqui presente, Eu tive aqui a presença do governador Cristóvão Buarque, que na época ele era governador, ele esteve presente aqui. E trouxe uma turma grande, eu fechei casa para ele aqui. Então eu tive a presença do governador aqui. Quem mais teve? O Agnello esteve presente aqui. Então várias celebridades passaram por aqui. Hoje não mais, porque hoje não é o único restaurante de Brasília, mas mesmo assim ele é reconhecido no Brasil e no mundo. Que aqui é um ponto turístico, é frequentado não só das pessoas que aqui moram, né? Também pessoas de fora. Então hoje eu tive a presença de franceses no meu restaurante que veio degustar minha carne de jacaré, que vem diretamente do Pantanal. Top. Então eles vieram saborear minha carne aqui hoje. Pela primeira vez, uma média de 6 franceses sentaram-se em minha mesa e comeram essa carne. Poxa, que top. Carne de jacaré vinda do Pantanal. Do Pantanal. E veio para Brasília, Para viu? Brasília. Puxando esse gancho teu da culinária, né? Sim. Aqui do restaurante. Me fala um pouco aqui sobre essa culinária que você preparou aqui. Pois é, hoje eu preparei aqui, né? Esse prato que é em Guarê, que não tem em qualquer lugar, né? Que é a minha carne de rã, certo? O churrasco misto, que era tão pedido, foi tão presente da República, do Cinco Kubitschek. Ele saboreava esse churrasco aqui. Tem como um carro-chefe da casa, que é minha galinha caipira, que é criação do meu próprio quintal, né? E veio uma polenta acompanhando a galinha caipira. Nossa, eu estou aqui com água na boca, cara. Eu estou aqui impressionado realmente com a qualidade aqui e com a beleza dos pratos, né? É a primeira vez que eu vejo assim esse churrasco apresentado dessa maneira, é a primeira vez. Eu tô doido, eu nunca experimentei aqui a carne de rã que você falou, né? Isso. Eu nunca experimentei. Então vai saborear hoje, viu, Arlen? Vai ser uma honra, principalmente certeza, aqui nesse né? restaurante histórico que a gente tem na nossa cidade. Fico muito feliz. A gente falou um pouquinho da comida e tal. Vamos falar um pouquinho aqui agora da tua esposa, você puxou ela e Sim. tudo mais. Se quiser dar uma palavrinha aqui pra gente. Minha esposa, ela veio do Piauí para cá, melhor. Ela foi criada aqui em Brasília, né? Eu sou mineiro falsificado. Eu fui criado aqui em Brasília, né? Mas fui registrado em Minas Gerais. O meu pai era mineiro e a facilidade de registrar, né? Era melhor registrar em Minas do que registrar aqui em Brasília na época, né? Então eu sou candango, brasiliense, nato, nascido aqui em Brasília, mas registrado em Minas Gerais, tá? Mineiro falsificado. Tá bom? Que isso, mas já é aqui, é da família. É da família. E é praticamente um candango. Praticamente não, é um candango. Exato. Que veio na construção. E é outro mito que a gente não entende muito bem aqui. Uhum. A diferença de brasiliense para candango. O candango, o que significa esse... Os candangos são os que vieram de outros estados para construir Brasília. Chamavam-se de candango. Né? E brasilienses é aqueles que nascem até hoje, que nascem em Brasília.
são considerados brasilienses. Isso. Não, então, no caso, eu sou um brasiliense. Então, nato, não é? Nato. Cantando, então, foi meu pai e minha mãe que vieram para cá. Vieram do outro estado para vir para o Brasil. Exato. E quando eu falei... Para se aventurar em Brasília. Para se aventurar, porque era uma aventura, viu? Ninguém aventura. sabia o que era aqui. Era realmente uma descoberta, ninguém só ouvia falar, vamos para Brasília, vamos para Brasília. Houve uma história em que o próprio presidente da República falou assim, eu quero os carioca aqui em Brasília. Nenhum carioca queria vir para aqui. Por qual motivo? Eu vou morar em Brasília, fazer o que em Brasília? Um lugar que só tinha mato e índio. E quando o JK ofereceu ao carioca, eu vou dobrar teu salário, a famosa dobradinha, para que você venha a Brasília. Quando o cara soube que tinha que o salário dele ia dobrar, ele pensou 2 vezes, juntou as malas e veio para Brasília. Entendeu? E não só carioca, viu? Vieram muitos mas de o todo carioca só veio para cá porque houve a dobra do salário. Olha. Se não houvesse a dobra do salário, não tinha. Gente, eu vou compartilhar com vocês também aqui um livro histórico que a gente tem aqui da nossa cidade, que é de um amigaço em comum entre eu e o Fábio aqui, que eu já estou me sentindo amigo dele, tá? Que é o Gession de Castro. Fábio, por gentileza, ele tem um livro aqui, não tem? Tem. Deixa eu dar uma olhada nesse livro, gente, que eu vou compartilhar com vocês. Esse livro aqui tem a imagem do restaurante, como é que ele era antigamente, tá? Para vocês verem toda essa construção da barragem e tudo mais, né? E para você ver a diferença de como que era do antigo pro atual, né? Para vocês verem que não perdeu a autoridade e essa essência, né? Que continua a mesma. Eu vou te contar. As figuras que o Gession fez desse restaurante há 65 anos atrás é idêntico. É a mesma coisa. O que você tem a falar sobre esse artista local que a gente tem? Cara, o Gession entrou na minha vida de tal maneira que ele está lutando, assim como eu luto até hoje, em manter esse patrimônio aqui. Então, ele está sendo tombado, né? Não diretamente pelo IPHAN, mas por nós estarmos mantendo essa construção original, ele é considerado tombado. Que o próprio IPHAN, que é um órgão do governo que fiscaliza os prédios históricos de Brasília, não mexer muito no que já está feito. Restaura, revitaliza, tira uma madeira, põe outra, tira a telha e coloca outra, mas não descaracteriza o patrimônio, que é essa casa que está de pé até hoje. E a luta dele é a nossa luta. É a nossa luta. Muito bom, fico muito feliz. Por coincidência, o Gession, não ser um amigo, irmão, camarada, o Valdir que é irmão do Gession, foi professor do Ali. Né? Exatamente, foi meu professor lá no CAIC. Gente, né? Que conhece sabe, o professor Valdir, na verdade, a família de Castro. Família de Castro, ela não tem como você não reconhecer aqui no Paraná, não. O professor Valdir, ele me deu aula, eu tenho uma foto, eu vou compartilhar uma fotografia com vocês aqui, da época que ele me deu aula na 4ª série. É uma foto que eu tenho da formatura. Vou compartilhar com a galera para vocês verem. Não só para mim, tá? Para mim, para o meu irmão, meus primos, meus amigos em comum aqui, todo mundo teve aula com o professor Valdir. Né? Para você ver como é que essa família foi tão importante como base aqui de educação aqui para essa nossa geração aqui dessa geração agora do Paranoá, né? Para você ver. Fábio, eu fico muito feliz, tá? Muito obrigado. De nada. Muito obrigado por você ter disposto aqui esse teu cardápio aqui para a gente poder degustar. Esteja à vontade, tá? Um bom apetite para você. Você volte outras vezes para não só fazer essa matéria, mas venha para saborear outros pratos que eu preparei. Poxa, muito obrigado. Bom. Fico muito feliz. Fábio, obrigado. Nada, viu? falou. Gente, essa foi só a primeira edição, tá? Que a gente vai estar gravando aqui sobre o restaurante. Vai ter muito mais. O Fábio tem muita história para poder contar para vocês. E essa foi só uma prévia do que a gente está preparando para vocês por aí. Beleza? Muito obrigado a todos. Fico feliz pelo Fábio ter abrido as portas aqui pra gente. Valeu, tamo junto, viu, galera? Muito obrigado, senhores. Valeu! Gente, eu tô aqui agora, tá? Com o pessoal aqui da França, não é isso? Estão vindo aqui para poder conhecer um pouco da história do nosso Paranoá e desse restaurante riquíssimo aqui que a gente tem, que faz parte do nosso patrimônio, tá? Gostaria que vocês apresentassem, falassem um pouco do seu nome, o que você achou desse restaurante, se sabia um pouco dessa nossa história. Eu já sabia, eu vim algumas vezes aqui,
Porque eu sou brasileiro, não sou francês, a gente fala francês, mas a gente veio aqui para rever um pouco, imaginar como isso tudo começou, né? Ver que a barragem, quando foi feita, essas coisas assim. E eu já conheço o chefe da casa há um tempo, de vez em quando a gente conversa sobre esses assuntos. Hoje a gente comeu um jacaré, tá? Foi um prato muito legal, muito interessante. Top. Já tinha comido alguma vez antes o jacaré? Não. Aqui não? Não. Top, bacana. Poxa, muito obrigado. Seu nome é? José Marquesi. José, muito obrigado, tá? Mais uma pessoa aqui. Muito obrigado. Olá, tudo bom? Tudo bem. Pode se apresentar para o obrigada. pessoal, falar o seu nome. Eu sou Guilene, eu sou francesa. Cheguei aqui no Brasil há muitos anos e sempre a gente queria vir aqui e foi a oportunidade hoje. Que top. E aí, o que você achou do prato? Já sabia da história? Sim, gostei muito do prato, da vista, da acolhida do dono. Foi muito bom. Bacana, muito obrigado, tá? E a senhorita, por favor, se apresenta. Gostei do senhorito. Eu me chamo Regina do Prado, sou brasileira, morei muitos anos na França, então a língua aqui de comunicação entre nós é o francês. Ali tem o José, foi professor de francês na UNB durante muitos anos. E eu atualmente sou casada com um francês, que está aqui do meu lado. Esse restaurante, na verdade, eu sou do Rio, tá? Eu sou carioca. Esse restaurante eu conheci quando eu cheguei em Brasília. Eu não tinha até nem ideia de como o que era. Ainda estava assim, não posso falar nada do que eu vivi naquela ocasião, são muitos anos atrás. Uhum. Mas hoje, né, convidado pelo casal, né, José e Guilherme, eu e meu marido viemos aqui para experimentar o prato da casa, né, famosa muqueca de jacaré. Gostamos muito. E o lugar faz parte da história de Brasília, né? Ele manteve a tradição, né? O dono, né? Manteve a tradição do pai dele e tudo isso. Então, ele nos contou um pouco aqui, o pai dele recebeu Juscelino Kubitschek, então isso aqui tem que virar patrimônio histórico, esse lugar aqui, né? Então, de tanta representação que tem sobre a história de Brasília, né? Então, muito, muito agradável esse encontro e acho que todo mundo tem que vir aqui para conhecer, porque faz parte da história da cidade. Poxa, muito obrigado, fico muito agradecido. E aqui agora, um camarada que eu acho que ele veio a primeira vez aqui, pode falar a verdade. A primeira vez, me chamo Serge, sou marido da Regina. Eu gostaria de dizer que quando eu cheguei aqui, antes de almoçar, eu falei, eu me sinto enfim no Brasil. Porque moramos nessas cidades que se chamada Ilha da Fantasia. E, é outra coisa que eu tenho a sensação de estar no nosso planeta aqui, né? Nosso planeta, a barraca. Eu gosto muito do cardápio único, com essa muqueca de jacaré, porque você imagina, os franceses estão na busca do exotismo. Uhum. Bom, já faz 20 anos que estou aqui, mas acho que eu tenho um pedacinho de turista na cabeça, para querer viver isso. Bom, não vou aconselhar para todo mundo de comer jacaré, porque não dá. Uhum. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo, é um luxo, acho que é uma experiência. Mas você gosta do que já falei? Sim. Sim. Bom, vou concluir, então, foi maravilhoso. Eu gostei. Top, valeu, muito obrigado, gente. Fico muito agradecido por todos vocês, tá? Um bom trabalho. Valeu, muito obrigado. Bom trabalho a vocês.